Está no ar Bate-Papo no 20, com Roner Anderson. Pessoal, estamos aqui com o nosso convidado de hoje, Clóvis Duarte. Clóvis, é um prazer imenso ter aqui conosco. E hoje é óbvio que nós vamos explorar um pouquinho, saber da tua vida como comunicador, da tua infância, como é que veio essa vocação, essa vontade de entrar para o mundo da comunicação, que a gente sabe que é um mundo fascinante, mas não basta querer entrar, tem que ter talento, tem que estudar muito, tem que trabalhar muito, não é verdade, Clóvis? É verdade, sim. Bom, prazer estar conversando com vocês aqui. E o mundo da comunicação, ele aparece realmente na nossa infância, não como o comunicador, mas isso é comum observar em jovens, meninos, gurias, né? Aqueles que são os que mais falam, os que comandam, né? Os que decidem, os que passam a informação. E realmente eu, desde pequeno, isso é comum lembrar, não só pelos familiares, que sempre conto isso com muito orgulho, né? Mas meus colegas, onde eu nasci aqui no Menino Deus, e que eu sempre fui desde pequeno, eu era o líder, assim, eu organizava, gostava muito de futebol. Naquela época tu podia fazer campinho, porque tinha terrenos baldios aos montes, a gente fazia, e eu sempre fui organizador. Depois, quando fui para o Colégio Farroupilha, onde eu estudei toda a minha vida, também meus colegas de lá, lembro que desde o primeiro ano eu era o líder de organizar, sempre muito no esporte, com quem uma atividade que eu desenvolvi e pratiquei toda a minha vida, e que revelou ali que fui indo. Bom, ali nessa parte aí tu acaba sendo o presidente do Grêmio Estudantil, né, o presidente da tua turma, enfim, aquilo que caracteriza quem tem uma maneira de comunicação. Então isso foi inerente à minha formação, até quando eu fui fazer o vestibular, optei por orientação de um professor que eu tive no cursinho maravilhoso, depois tornou-se meu amigo, tive o prazer de trabalhar com ele, que é o Vitor Ripoll, né, e que me levou para a biologia, né. Eu fui para a Universidade Federal, imediatamente fui dar aula, na época o vestibular era em fevereiro, em março eu já estava dando aula no Centro Acadêmico no Franklin, o Centro Acadêmico Franklin Delano Roosevelt. E tive a oportunidade de conhecer uma geração monumental que estava na universidade naquela época, isso era os anos 60, eu entrei na universidade em 1960 e conheci figuras maravilhosas. Alguns foram os meus sócios depois, como o Enéas Costa de Souza, que foi presidente do BRDES, secretário de Estado, o Joaquim Felizardo, uma pessoa maravilhosa, o Enéas de Souza, enfim, e outros que estavam lá naquela época, alguns de projeção nacional, alguns são ministros hoje, né? E que na época faziam parte daquele centro do qual eu tive a oportunidade, muito guri, porque na época eu entrei para a faculdade com 18 anos, nessa época entrar com 18 anos era bem mais jovem que tu podia entrar com 18 anos, né, que agora. E lá tive a oportunidade de conviver com essa geração que formava lá a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Ou seja, era um centro evolutivo, posso usar até esse termo, mas evolução também, de que fervia lá. Esse é o esquema. E aí tivemos toda aquela geração que acompanhou até a Revolução de 64, quando foi fechado o centro acadêmico, e dali nós desenvolvemos um cursinho que foi o IPV, aonde eu desenvolvi grande parte da minha vida. Além de jornalista tudo também... comunicação, tu pode ver. E na área da biologia, como biólogo e professor? Como biólogo, eu fui bolsista, né, do Instituto Tecnológico do Rio Grande do Sul, na época, fui bolsista do Centro de Pesquisa de Carvão da França, a bolsa fui bolsista também do Conselho Nacional de Pesquisa, era importante isso. O meu pai tinha que entrar na Universidade Federal e te virar. Mas eu comecei a dar aula também, aí já ganhava um dinheirinho, mais a bolsa, e trabalhei lá, e talvez a minha vida toda pudesse ser voltada para essa área. Eu fui convidado ainda como estudante, fui professor adjunto do Colégio de Aplicação, que pertencia à Faculdade de Filosofia, e depois optei em ficar na área da comunicação e abandonei a área da pesquisa, do qual eu gostava muito,
e posso dizer, e me orgulho disso, ter trabalhos publicados, não só aqui no Brasil, mas até na França, de onde eu era bolsista, do carvão, né, a identificação do carvão, esse carvão que agora está sendo tão valorizado que na época não era, e ele é identificado através do grão de pólen fóssil, porque a maneira como nós identificamos o carvão aqui no Rio Grande do Sul, e essa matéria chama-se palinologia, e era isso que eu trabalhei aqui. Diferente, né? Mas não resistiu e veio mesmo para o mundo da comunicação de vez, como apresentador. Um evento. Eu só fiz uma coisa na minha vida, foi comunicação. Ou seja, eu fui professor, que era o quê? Comunicar com grupos dentro de uma sala de aula, e depois, lentamente, fui passando para o rádio, para a televisão, né? E para me comunicar com um grande público. Então, eu não fiz nada mais na minha vida, eu não trabalhei em nenhuma outra coisa, porque até eu fazer vestibular, o meu pai tinha uma decisão mortal que tinha que estudar, ter que ser o melhor da tua turma e entrar na universidade. Essa é do seu Alfredo lá e da dona Geni, que eram meus pais. Foram meus pais que eu tenho muitas saudades, é claro. E que essa era a linha. Depois que entrou, bom, agora é contigo. Tu estás lá, agora tu vai trabalhar. Então, eu não fiz nada mais do que o que eu faço até hoje. Comunicação. É diferente, né, de a maioria das pessoas que fizeram muitas e muitas coisas, principalmente na área da comunicação. Eu não, fui aqui. E aí fui passando, primeiro, a minha primeira experiência da área de comunicação foi fazer rádio, na Rádio Continental, na época que era a rádio top da área jovem e que interessava a nós, que tínhamos um cursinho, que era o IPV. Quem dirigia a Rádio Continental era o judeu, Fernando Westphalen, e que deu aquele estágio, aquela característica da rádio que marcou toda a área da comunicação no Rio Grande do Sul. Numa época que não tinha FM, foi a primeira rádio, ela pertencia à Rede Globo de Rádio, e lá nós começamos a fazer, primeiro, cobertura de vestibular, né? E aí depois começamos a fazer 2 programas que nós fazíamos, um de manhã cedo, numa época que ninguém acreditava, de manhã, 7 horas da manhã, hoje é o ponto alto do rádio, e eu descobri que lá era importante, e começamos a fazer um programa lá, que chamava-se Opinião Jovem, era eu e o Fogaça. Nós fazíamos às 7 horas da manhã. Por quê? Porque às 7 horas da manhã os estudantes estavam indo para o colégio, e nós usávamos o rádio do carro, que foi uma coisa maravilhosa para o IPV como imagem. E fazia depois um outro programa no final da tarde que chamava-se Comunicação, que aliás foi esse nome que depois eu usei para a televisão. Do rádio, um sábado à tarde, Maurício Cirossi Sobrinho, lá no IPV, onde estudaram quase todos os filhos do Maurício lá, ele me disse o seguinte, em janeiro de 1971, o Maurício me diz assim, Clóvis, reúne aqui aquela história dele, que era uma pessoa maravilhosa, que eu aprendi com ele, com o Jaime, em termos de comunicação, toda a minha formação foi lá dentro da Gaúcha, porque não era nem RBS naquela época. Tu não quer, eu tenho um espaço vago lá de tarde, reúne essa tua turma lá e vai para lá. Então, num janeiro de 1971, pela primeira vez eu entrei dentro do estúdio de televisão, nunca tinha entrado, não sabia nada disso, e fomos lá falar sobre o vestibular que tinha acontecido, era um domingo, falar sobre o vestibular que tinha acontecido de manhã. Foi a primeira vez que se levou o vestibular, ver como o Maurício enxergava as coisas na frente de tudo, como esse é um exemplo que eu estou lembrando aqui. Já voltamos então daqui a pouquinho com vocês aqui no Bate-Papo, junto com Clóvis Duarte.